Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, O Saqueador de Oportunidades. Parte 23. Capítulo 278. Um novo roteiro. Essa mulher possuía uma aura de indiferença, como um crisântemo, e parecia uma gentil moça da vizinhança. Aliada ao seu doce sorriso, ela fazia as pessoas se sentirem como se estivessem banhadas por uma brisa primaveril. Atrás da mulher estavam várias belas criadas. Todas essas criadas apresentavam leves flutuações de poder sagrado, indicando claramente que eram cultivadoras do reino sábio. No momento em que a mulher e sua comitiva apareceram, muitos discípulos da seita demoníaca primordial ao lado deles demonstraram considerável apreensão nos olhos. Alguns até desviaram o olhar, sem ousar encará-los. Que mulher linda! Qual das irmãs júniores é essa? Ela é tão gentil e encantadora? Você é cego, seu idiota? Uma freira júnior tão gentil e encantadora? Essa é alguém que pode tirar sua vida. É a mulher venenosa do céu. Ela realmente veio. A mulher venenosa do céu. Será ela a mulher venenosa do céu que possui o corpo venenoso da calamidade, raramente visto em 10.000 anos. Que pena, uma menina tão vivaz, mas com um físico tão desproporcional. Você, um discípulo da seita externa com pena de um verdadeiro discípulo, que coisa mais ridícula. Muitos discípulos da seita demoníaca primordial que estavam por perto conversavam entre si. Seus olhares dirigidos à mulher venenosa celestial eram extremamente complexos. A mulher venenosa celestial era uma verdadeira discípula da seita demoníaca primordial, e devido ao seu físico singular, era extremamente famosa dentro da seita. Ela era conhecida por sua reputação infame. Após o aparecimento da mulher venenosa celestial, os outros discípulos da seita demoníaca primordial que estavam por perto não puderam deixar de recuar consideravelmente. Eles pareciam temer sofrer algum mal terrível. A mulher venenosa celestial nem sequer olhou para eles, ignorando-os completamente, e caminhou lentamente em direção à parte externa da montanha da alma oscilante. Irmã Sênior, esse novo santo pode não ser fácil de lidar. Será que vamos mesmo tentar algo com ele? Perguntou uma bela criada atrás da mulher venenosa do céu, preocupada. Qualquer um que conseguisse destituir o irmão Sênior Shen de sua posição de santo não seria uma pessoa simples e fácil de lidar. Estou apenas curiosa para dar uma olhada. A mulher do veneno celestial sorriu levemente. Assim que a mulher do veneno celestial falou, a criada atrás dela parou de falar, simplesmente seguindo-a em silêncio. Região Central. Cidade Fonte Celestial. A cidade Fonte Celestial é a mais próspera da região da origem celestial na região central. Muitos cultivadores vagueiam pela cidade. Está tudo agitado e vibrante, com uma energia espiritual pulsante por toda parte. Edifícios magníficos e uma variedade de atrações compõem a cidade Fonte Celestial. A área central da cidade Fonte Celestial, Mansão Yang Celestial. A Mansão Yang Celestial possui uma grande rede de teletransporte, sendo o maior centro de teletransporte do domínio da Fonte Celestial na região central. Diariamente, muitos cultivadores atravessam essa grande rede de teletransporte para diversas partes do antigo continente estéreo. Há também aqueles que são teleportados de várias partes do antigo continente estéreo para a região central, tornando-a extremamente movimentada. Em pouco tempo, um homem de meia-idade e um jovem incomparavelmente bonito surgiram do portal de teletransporte na Mansão Yang Celestial. Esta é a região central? De fato, o que espiritual do céu e da terra é muito mais abundante aqui do que nas terras áridas orientais, disse o jovem lentamente. E a escritura imortal da reencarnação dentro de seu corpo também circulou ainda mais rápido devido à onda de ki espiritual do céu e da terra ao seu redor. Shen Qinsha assentiu com a cabeça. Esta é a cidade Fonte Celestial. Fonte Celestial é uma cidade enorme da dinastia divina de Tianyuan, extremamente próspera e vibrante. Shen Qinshan saiu enquanto explicava a situação na região central para Jian Li. Sendo a região mais próspera do antigo continente estéreo, a região central abriga muitas forças entrincheiradas. As forças de primeira linha são incontáveis, e as de segunda e terceira linha são tão numerosas quanto um fio de cabelo de boi. Diversas dinastias santas e dinastias divinas também ocupam territórios consideráveis. A dinastia divina Tianyuan é uma força de elite na região central, uma dinastia divina que existe há incontáveis anos. Embora sua força não seja comparável às forças de elite como a seita demoníaca primordial e a terra sagrada do caos, ela é muito superior às terras sagradas comuns. Seu lorde da dinastia divina, o Supremo Lin Xuan, é um especialista supremo de alto nível, um renomado especialista da região central, com imenso poder e influência significativa na região central. Dinastias santas, dinastias divinas, parece que a jornada para a região central será muito emocionante. Jian Li seguiu Shen Qinsha e saiu caminhando lentamente. Os diversos edifícios imponentes e os variados ruídos tornavam esta cidade antiga incrivelmente vibrante. Ao longo do caminho, ele encontrou muitos cultivadores. Jian Li usou o sistema de roteiro da vida para verificar e descobriu que os cultivadores ali estavam basicamente todos no reino da vida e da morte ou acima. Existiam muitos santos no reino dos santos, e até mesmo muitos cultivadores de nível rei sábio. No entanto, dentro da cidade Fonte Celestial, mesmo esses cultivadores de nível rei sábio se comportavam bem, e não ousavam fazer nenhum movimento incomum. Este é o mapa de nível mais alto da região central? Cultivadores do reino da vida e da morte são comuns, e santos estão por toda parte, resmungou Jian Li em segredo. Ponto de virada recente 2 dias depois, compre um tesouro espiritual de rank profundo no mercado Tianyuan da cidade Fonte Celestial, coordenadas 554.633. Ele contém uma técnica secreta de rank terra. Ponto de virada recente, 3 dias depois, cultivo duplo com o Senhor Supremo do Caminho Demoníaco no pátio da Fragrância Flutuante, coordenadas
455.454, e avanço para o Reino do Santo terceiro nível. Ponto de virada recente 5 dias depois, pegue um cristal sagrado de baixa qualidade na cidade Fonte Celestial, coordenadas 455.631. Ponto de virada recente 3 dias depois, obtenha uma medicina espiritual de 50 mil anos no território do Lobo da Neve, coordenadas 455.544. Tesouros espirituais, técnicas secretas, cristais sagrados, remédios espirituais. Os olhos de Jian Li brilharam. As oportunidades aqui eram muito melhores do que nas terras áridas orientais. Tanto em quantidade quanto em qualidade, eram muito superiores aos das terras áridas do leste. Em menos de 15 minutos, Jian Li já havia vislumbrado muitas oportunidades. Embora nenhuma delas fosse excepcionalmente poderosa, a quantidade delas, quando acumuladas, era bastante considerável. Jian Li anotou secretamente todas essas oportunidades, planejando coletá-las caso surgissem em seu caminho mais tarde. Ancião Shen, esperei muito tempo. Jian Li estava seguindo Shen Qinshan para fora. Uma voz clara soou repentinamente por trás. Shen Qinshan e Jian Li pararam, virando-se lentamente. O que surgiu à vista foi um jovem vestindo um manto de piton verde. Ao lado do jovem, havia muitos guardas usando armaduras espirituais. Nome Lin Jinjian. Reino, 8º nível do Reino Sábio. Físico, corpo elemental espiritual. Destino, aparência suprema, roxo, histórico familiar impressionante, azul, soberano regional, azul. A roteiro de vida, personagem secundário em Imperatriz do Gelo e da Neve, 8º príncipe da dinastia divina Tianyuan, descendente do supremo Lin Xuan. Habilidoso em estratégia, prestou considerável auxílio à Imperatriz do Gelo e da Neve em seus estágios iniciais. Favorabilidade 10. Mais um roteiro novo, os olhos de Jian Li brilharam. Ele não esperava que outro roteiro aparecesse logo após sua chegada à região central, e era até um roteiro com uma protagonista feminina, algo realmente inesperado. Este 8º príncipe estava, na verdade, ligado à Imperatriz do Gelo e da Neve. Vossa Alteza, 8º príncipe, quanto tempo? Shen Qinshan sorriu e falou com o 8º príncipe. Claramente, Shen Qinshan também conhecia esse 8º príncipe, e os dois pareciam ter uma profunda amizade. Este deve ser o 18º santo da seita demoníaca primordial. De fato, ele é jovem e promissor, com uma aura invencível. Após trocar cumprimentos com Shen Qinshan, o 8º príncipe voltou seu olhar para Jian Li. Capítulo 279. Imperatriz de Gelo. Logo em seguida, Shen Qinshan apresentou os dois. Jian Li assentiu com a cabeça, sem prestar muita atenção. Ancião Shen, santo filho Jian, por favor, venham à minha residência para uma conversa. Tenho assuntos importantes a tratar. Após as formalidades, o 8º príncipe disse então a Shen Qinshan e Jian Li. Shen Qinshan não respondeu, mas em vez disso olhou diretamente para Jian Li. Senhor Shen, pode ir na frente. Vou dar uma volta pela cidade Fonte Celestial, disse Jian Li a Shen Qinshan. Ele já havia usado o sistema de roteiro da vida para verificar os recentes pontos de virada de Shen Qinshan. Não houve nenhuma calamidade da luz de sangue, em vez disso houve uma oportunidade significativa. Portanto, não havia motivo para se preocupar com a segurança do ancião Shen. Shen Qinshan ponderou por um momento e então concordou. Filho divino Jian, enviarei algumas pessoas com você. Embora a cidade Fonte Celestial seja muito segura, acidentes são inevitáveis, disse Lin Jinjian a Jian Li. Jian Li acabou recusando. Ele pretendia coletar oportunidades nas áreas vizinhas, não vagar sem rumo. Ao ver Jian Li recusar, Lin Jinjian não disse muito, apenas entregou a Jian Li um símbolo que poderia mobilizar a guarda municipal, o que, em certa medida, poderia dissuadir outros. Esse cara é bem sensato, disse Jian Li, brincando com a ficha na mão e balançando a cabeça. Logo em seguida, Jian Li guardou a ficha e começou a coletar as oportunidades de outros na cidade Fonte Celestial. A cidade Fonte Celestial era enorme, estendendo-se por milhares de quilômetros, não parecendo em nada uma cidade, mas sim um pequeno país. Todos os tipos de construções, costumes locais, comida deliciosa, tesouros espirituais e itens raros estavam disponíveis. Ao longo do caminho, Jian Li reuniu muitos recursos e também adquiriu um conhecimento considerável. Lixo, vaza. Você não pode mendigar aqui, vá para outro lugar. Enquanto Jian Li coletava alegremente oportunidades por perto, de repente ouviu uma voz áspera não muito longe. Uau, eu não sou um mendigo. Por favor, estou muito cansado, deixe-me ficar aqui só um pouco. Eu vou embora depois que descansar. Então, uma voz lamentosa soou. Isso fazia com que qualquer pessoa que a ouvisse sentisse uma pena incontrolável. Muitas pessoas ao redor olhavam com regozijo malicioso. Essa garotinha é tão lamentável. Ouvi dizer que ela está aqui há 3 dias, não comeu uma única refeição e nem sequer pediu esmola. Ela realmente tem muita fibra. Acho que ela é bem resistente. Ela não morreu de fome depois de todo esse tempo. Por que um de vocês não a leva para casa? Talvez vocês consigam acumular alguma boa sorte. Esquece, levar um mendigo para casa? Não posso me dar ao luxo de passar vergonha assim. Jian Li estava prestes a sair quando ouviu a conversa das pessoas ao seu redor. Ela não come há 3 dias e ainda consegue gritar tão alto? Isso, talvez ela não seja uma pessoa normal. O coração de Jian Li se comoveu. Então vou dar uma olhada. Logo em seguida, Jian Li caminhou na direção de onde estava o pequeno mendigo. Não muito longe. Em frente a uma pousada. Um homem grande estava perseguindo uma menina pequena com roupas esfarrapadas. A menina tinha cerca de 13 ou 14 anos, estava toda suja, mas seus olhos pareciam extremamente vivos e inteligentes. Seu rosto também era extremamente delicado, mas estava completamente coberto por seus cabelos despenteados. Ninguém além de Jian Li notou a aparição do pequeno mendigo. As pessoas ao redor apontavam para ela, com a boca cheia de palavras desagradáveis.
Ela não seria uma personagem formidável, seria? O coração de Jian Li se comoveu. Esquece, vou usar o sistema para verificar. Jian Li ativou diretamente o sistema de roteiro de vida. Nome Lin Xuer. Reino nenhum. Destino protagonista feminina do destino celestial, dourado roxo, reencarnação da imperatriz, dourado roxo, graça inigualável, dourado roxo. Corpo de espírito de gelo, dourado roxo, transformando infortúnio em bênção, roxo e beleza sedutora, roxo. Favorabilidade 0. Roteiro de vida, protagonista feminina, imperatriz de gelo. Reencarnação da imperatriz de gelo do reino superior, possuidora do fruto do Dao da imperatriz. Após inúmeros contratempos, ela finalmente desafiou o destino e embarcou novamente no caminho de uma imperatriz. Pontos de virada recentes nenhum. Uau! Protagonista feminina do destino celestial, reencarnação da imperatriz, uma série de destinos roxos e roxo-dourados. Ela é realmente uma ótima protagonista feminina. Ao ver aquela sequência de destinos de alto nível, Jian Li ficou atônito por um momento, reagindo um tanto lentamente. Ela era uma imperatriz que ainda não havia começado a avançar ao poder. Devo eliminá-la agora? Jian Li não tinha interesse em participar de nenhum jogo para elevar a imperatriz ao poder naquele momento. Quando eu alcançar o reino supremo, que tipo de garota eu não terei? Imperatriz ou o que quer que seja, eu não quero uma. Sendo assim, posso muito bem eliminá-la diretamente. Agora é o momento em que ela está mais vulnerável. Eliminá-la me permitirá coletar as recompensas do sistema. Além disso, posso obter um corpo espiritual de gelo gratuitamente. E refinar o fruto Dao da imperatriz seria um lucro enorme. Um único passo rumo ao sucesso. Uma ponta de fervor surgiu no coração de Jian Li. Assim que Jian Li teve esse pensamento, sentiu um mecanismo de que aterrador dentro do corpo de Lin Xuer. Parecia querer destruir tudo. Esse mecanismo de que pareceu surgir do nada, fixando-se firmemente em Jian Li. Uau! Que terrível! Essa imperatriz do reino superior é assustadora demais. Jian Li sentiu uma profunda sensação de opressão. Ele sentia que se realmente tomasse uma atitude, certamente haveria consequências inesperadas. Tudo bem, então, a contragosto. Criarei uma imperatriz, disse Jian Li, respirando fundo. Este não é o resultado que eu esperava. Estalo, estalo, estalo. No momento em que Jian Li estava prestes a tentar agarrar a menina, uma série de estalos ecoou da frente. Seus canalhas que só sabem intimidar os fracos. Esta é uma pequena lição para vocês. Se eu vir vocês fazendo isso de novo, não será resolvido tão facilmente. Uma voz clara e agradável soou. Essa é a jovem senhorita da mansão do Lorde da cidade. Aquelas pessoas são realmente azaradas por terem sido alvo da jovem senhorita da mansão do Lorde da cidade. Ouvi dizer que a jovem senhorita da mansão do Senhor da cidade é bondosa, odeia o mal e é tão bela quanto uma imortal celestial. Agora que a vejo, é verdade. É claro que a cidade Fonte Celestial pode ser tão pacífica graças à grande contribuição desta jovem senhorita. Muitos espectadores próximos discutiam animadamente. Todos olharam com fervor para a jovem senhorita da mansão do Lorde da cidade, que apareceu de repente. Jian Li também olhou para lá. Nome Shen Linjiui. Reino, 8º nível do Reino Sábio. Físico, corpo do espírito da madeira. Destino, grande potencial de santo roxo, histórico familiar excepcional, azul, soberano regional, azul. Roteiro de vida, personagem secundária, imperatriz de gelo. A jovem senhorita da mansão do Senhor da cidade Fonte Celestial, bondosa, odeia o mal e tem algumas interações com a imperatriz de gelo. Favorabilidade 0. Irmãzinha, você gostaria de vir comigo para a mansão do Senhor da cidade? Eu cuidarei bem de você. Shen Linjiu aproximou-se de Lin Xuer e disse-lhe gentilmente, com os olhos cheios de angústia. Shen Linjiu estava brincando por perto e não suportou a situação. Atrás de Shen Linjiu havia muitos guardas que observavam as pessoas ao redor com olhares ferozes, protegendo Shen Linjiu. Lin Xuer, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Shen Linjiu sem expressão, sentindo um leve calor. Irmã sênior, Lin Xuer fungou e disse baixinho. Espere, você quer levá-la embora? Já pediu minha opinião? Nesse instante, uma voz fria soou não muito longe. Capítulo 280. Lin Xuer é uma glutona? Foi Jian Li quem falou. Que tipo de piada é essa? Finalmente encontrei uma imperatriz que ainda não tinha partido. Embora eu não possa destruí-la agora, não é ruim desempenhar ocasionalmente um papel de cuidador. Essa jovem senhorita da mansão do Lorde da cidade, querendo roubar minha oportunidade, é simplesmente ridícula demais. Essa imperatriz era realmente um pouco estranha. Depois que ele conteve sua intenção assassina, aquele que aterrador desapareceu. Assim que Jian Li falou, Shen Linjiu e ao longe, franziu ligeiramente a testa, com o olhar fixo e frio em Jian Li. Os vários guardas atrás de Shen Linjiu encaravam Jian Li com raiva. Jian Li caminhou impassível em direção a Lin Xuer, ignorando completamente Shen Linjiu e os numerosos guardas. Quem é esse cara? Como ele ousa desafiar a jovem senhorita da mansão do Lorde da cidade? Ele é arrogante demais. Ele provavelmente é mais um novato desavisado que não entende a situação. Mas você tem que admitir, esse cara é bem bonito, ele faz meu tipo. Os espectadores próximos olharam para Jian Li com espanto. Ouviram-se vários sons de escárnio. O que você quer dizer? Shen Linjiu respirou fundo e então encarou Jian Li atentamente. Irmãzinha, venha comigo, essas pessoas são más. Jian Li ignorou Shen Linjiu e em vez disso, olhou gentilmente para Lin Xuer. Quando Lin Xuer viu um jovem tão bonito se aproximar, seu coração disparou. Suas bochechas coraram consideravelmente. Shen Linjiu rangeu os caninos com o peito subindo e descendo violentamente. Cara mal, como ele ousa me chamar de cara mal? Quantas boas ações Shen Linjiu praticou, quantas pessoas mas ela puniu. Ela tinha uma reputação extremamente alta em toda a cidade Fonte Celestial. Esse cara chegou a chamá-la de pessoa má, isso foi imperdoável. Não vou deixar que levem essa garotinha embora.
Irmãzinha, não se deixe enganar pela beleza desse rapaz, ele pode ser algum tipo de maldade. É melhor vir comigo. Shen Linjiu também disse a Lin Xuer. Os olhos de Shen Linjiu eram incrivelmente sinceros e, juntamente com sua figura graciosa e traços delicados, ela emanava uma forte sensação de benevolência. Lin Xuer ficou um pouco atonita. Porque duas pessoas de repente queriam levá-la embora. Uma era uma linda irmã sênior e o outro era um jovem incrivelmente bonito. Ela jamais imaginou que um dia seria tão requisitada. Irmão sênior, eu ainda irei com a irmã sênior. A voz de Lin Xuer tremeu levemente enquanto ela falava. Embora Jian Li fosse muito bonito, Lin Xuer sempre achou que seguir Shen Linjiu seria melhor. Não havia um motivo específico, era apenas intuição. Você ouviu? Esta garotinha quer vir comigo. Antes que Lin Xuer terminasse de falar, Jian Li a pegou nos braços. Lin Xuer, Shen Linjiu. Nenhum dos dois reagiu imediatamente. Após Jian Li pegar Lin Xuer, ele imediatamente usou a arte do tesouro Kunpen e partiu sem deixar rastro. Apenas a multidão atonita permaneceu. Ah, aquele cara detestável, não vou deixá-lo escapar. Shen Linjiu então rangeu os dentes com os olhos cheios de raiva. Aquela garotinha claramente queria vir comigo. Caramba! Alguém precisa capturar aquele ladrão para mim. Ele com certeza é um cara mau. Shen Linjiu disse então, furiosa, com o peito subindo e descendo violentamente, claramente enfurecida com as ações de Jian Li. Senhorita, nós não sabemos quem é esse cara, disse o guarda ao lado dela, em voz baixa. Ao ouvir isso, Shen Linjiu ficou ainda mais furioso. Já era ruim o suficiente ser enganada por um pequeno ladrão, mas agora ela nem sabia quem ele era. Era realmente desprezível. Busquem, mesmo que tenhamos que revirar a cidade Fonte Celestial de cabeça para baixo, precisamos encontrar aquele cara. Repreendeu Shen Linjiu com voz delicada. Assim que Shen Linjiu falou, os guardas próximos imediatamente se mobilizaram para tomar providências. Como jovem senhorita da mansão do Lorde da cidade, ela ainda detinha muita autoridade. Pequeno ladrão, não deixe que eu te pegue, ou você vai se arrepender, disse Shen Linjiu furiosa. Ela nunca tinha se deparado com algo assim em toda a sua vida. E isso aconteceu na cidade Fonte Celestial, sua cidade natal. Um acontecimento desse seria imperdoável. Por outro lado, Jian Li já havia levado Lin Xuer para uma pousada para descansar. No quarto da pousada, Lin Xuer estava se deliciando com uma comida deliciosa. Um aroma intenso invadiu todo o ambiente, dando água na boca. Coma devagar, ainda tem bastante, não se apresse, disse Jian Li lentamente, olhando para a garotinha que devorava a comida. Nesse momento, Lin Xuer já havia se lavado e trocado de roupa. Ela parecia uma figura de jade finamente esculpida, uma delicada fada. Assim que chegou ao continente central, ele pegou uma imperatriz. Embora Lin Xuer tivesse apenas 14 anos, seus traços delicados já exibiam um charme cativante. Era difícil imaginar o quão deslumbrante ela seria quando atingisse a maturidade completa. Sua postura graciosa e ereta também era extremamente cativante. Depois de um tempo, Lin Xuer devorou mais 2 mesas de comida, mas ainda não parecia satisfeita. Em pouco tempo, Lin Xuer já havia devorado 3 grandes mesas de comida. Todas as mesas foram limpas, sem nenhum desperdício. Será mesmo uma imperatriz? E não uma glutona? Jian Li observou a terminar 3 mesas de comida, e seu corpo não mudou em nada. Ele ficou um tanto surpreso. Irmão Jian Li, eu quero mais. Lin Xuer olhou para Jian Li com um olhar de pena, os olhos cheios de desejo. Jian Li ficou um pouco atônito e começou a entender por que aquela imperatriz, apesar de ser tão delicada e encantadora, tinha acabado nas ruas. Quem em uma família comum teria condições de criar alguém que comesse tanto? Comer em 3 mesas numa só refeição levaria até a falência a família de um senhorio. Talvez o que ela precisasse não fosse comida, mas a energia espiritual do céu e da terra, pensou Jian Li, com os olhos ligeiramente semicerrados. Logo em seguida, Jian Li retirou alguns frutos espirituais milenários de seu anel espacial. Xuer, experimente esta fruta espiritual. Jian Li entregou a fruta espiritual a Lin Xuer e disse. Os olhos de Lin Xuer brilharam, e sem cerimônia, ela pegou o fruto espiritual. O leve aroma da fruta espiritual comoveu profundamente Lin Xuer. Logo em seguida, Lin Xuer engoliu o fruto espiritual de 1000 anos, que continha muita energia espiritual, em poucos goles. Arroto. Depois de um tempo, Lin Xuer, que havia comido algumas frutas espirituais, finalmente soltou um arroto satisfeito. Jian Li olhou para a jovem à sua frente com uma expressão estranha, os lábios contraindo-se ligeiramente. Parecia que aquela imperatriz era de fato ainda mais aterradora do que uma glutona. Ela era uma besta impiedosa devoradora de ouro. Irmão Jian Li, vou comer menos no futuro, por favor, não me expulse, está bem? Vendo Jian Li olhando para ela daquele jeito, Lin Xuer disse fracamente. Inúmeras vezes no passado, ela havia sido abandonada inúmeras vezes. Ela estava realmente um pouco assustada. Embora não fosse morrer de fome, o gosto da fome era insuportável. Lin Xuer realmente não queria voltar àqueles dias de vida nas ruas. Agora que ela tinha um rapaz tão bom e bonito, não conseguiria espantá-lo novamente. Capítulo 281. Deixando a cidade Fonte Celestial. Está tudo bem, não vou te expulsar. Coma o quanto quiser. O que é um pouco de comida a mais? É só uma gota no oceano. Jian Li percebeu o leve medo e preocupação de Lin Xuer e sorriu. A única coisa que não faltava a Jian Li eram recursos. Não importava o quanto ela comesse, ela jamais conseguiria levá-lo à pobreza por causa da comida. Jogo de cultivo da imperatriz, ninguém pode me parar. Jian Li pensou consigo mesmo. Sério, irmão Jian Li?
Uau, você realmente não vai me expulsar? Lin Xuer perguntou então fracamente com um olhar incrivelmente lamentável e encantador. Jian Li assentiu com a cabeça, acariciou carinhosamente os cabelos de Lin Xuer e disse com firmeza, não, eu não vou te expulsar. Lin Xuer aproximou-se de Jian Li e o abraçou delicadamente pelo braço. Irmão Jian Li, posso te contar uma coisa muito importante? Depois de um tempo, Lin Xuer sussurrou para Jian Li. O que é? Diga-me, estou ouvindo. Jian Li sorriu. Nesse momento, a favorabilidade de Lin Xuer em relação a Jian Li estava disparando, já se aproximando de 40. Irmão Jian Li, estou com fome de novo, disse Lin Xuer, com as bochechas coradas. Jian Li. Nesse momento, a cidade Fonte Celestial entrou repentinamente em estado de lei marcial em toda a cidade. A residência do Lorde da cidade emitiu uma ordem, bloqueando todas as saídas. Ao mesmo tempo, eles também estavam verificando várias ruas, aparentemente procurando por algo. Após Lin Xuer ter devorado mais uma medicina espiritual de 10.000 anos, ela finalmente não estava mais com fome e descansava na pousada. Enquanto os dois descansavam, Shen Qinshan enviou uma mensagem informando que seus assuntos estavam resolvidos e que agora podiam prosseguir para a seita demoníaca primordial. Jian Li então levou Lin Xuer para se encontrar com Shen Qinshan, ao lado da rua movimentada. Shen Qinshan estava se despedindo de Lin Jinjian. Oitavo príncipe, este é o seu símbolo. Jian Li então devolveu o símbolo que Lin Jinjian lhe havia dado. Lin Jinjian ficou atônito por um momento, mas mesmo assim aceitou o presente. Santo Jian, está é sua irmã mais nova? Ela é muito fofa. Lin Jinjian olhou para Lin Xuer ao lado de Jian Li e disse, isso mesmo, ela é minha irmã mais nova. Jian Li assentiu, sem dar muitas explicações. Lin Jinjian olhou para a jovem e delicada garota à sua frente, sentindo que ela era extremamente ágil e encantadora sem esforço. Santo Jian, se algum dia vier à cidade Fonte Celestial, será sempre bem-vindo. Não tenho muita autoridade na dinastia divina de Tianyuan, mas na cidade Fonte Celestial, tenho alguma influência. Lin Jinjian reprimiu os pensamentos complexos em seu coração, e então disse a Jian Li. Ao mesmo tempo, Lin Jinjian também ofereceu outra lembrança a Jian Li, que não a recusou. Talvez isso seja útil algum dia. Após mais algumas gentilezas, o grupo se separou. Jian Li e Lin Xuer seguiram Shen Qinshan, caminhando lentamente em direção à saída do portão da cidade. Vossa Alteza, os 18 santos da seita demoníaca primordial são originários apenas das terras áridas orientais. Precisamos mesmo ser tão humildes diante dele? Perguntou, confuso, o guarda ao lado do oitavo príncipe após a saída de Jian Li. Embora o poder da dinastia divina Tianyuan não fosse comparável ao da seita demoníaca primordial, o oitavo príncipe era, afinal, filho do quase imperador Lin Xuan, e seu status não era inferior ao dos santos da Terra Sagrada. Sem mencionar que Jian Li veio de um lugar como as terras áridas orientais. Sem um suporte de alto nível, mesmo com algum talento, seria muito difícil se destacar na seita demoníaca primordial. Para se destacar nas terras áridas orientais e ser escolhido como um santo da seita demoníaca primordial, ele deve possuir qualidades extraordinárias. De qualquer forma, sempre é bom cultivar um bom relacionamento. Além disso, esse cara não é simples. Se você o tratar como um caipira ignorante, receio que você sofrerá muito. O oitavo príncipe sorriu e então disse lentamente. Os guardas ao lado dele pareceram extremamente surpresos. Foi a primeira vez que ouviram o oitavo príncipe elogiar alguém tão positivamente. Como príncipe da dinastia divina Tianyuan, o oitavo príncipe havia testemunhado inúmeros prodígios com talento e força de alto nível. No entanto, essa foi a primeira vez que alguém recebeu tal avaliação do oitavo príncipe. Muito bem, não vamos falar dele por enquanto. Você acabou de dizer que tinha algo importante para relatar. O oitavo príncipe pareceu se lembrar de algo e então falou. Logo em seguida, os guardas ao seu lado relataram o ocorrido com Shen Linjiu e ao oitavo príncipe. Eu sabia, é aquela garota de novo. O oitavo príncipe balançou levemente a cabeça e disse. Um jovem bonito que sequestrou uma menina. Lin Jinjian pareceu se lembrar de algo e olhou na direção em que Jian Li havia ido. Deveria ser apenas, uma coincidência, murmurou Lin Jinjian para si mesmo. No portão da cidade. Muitos guardas estavam verificando o posto de controle. Todas as pessoas que saíam da cidade eram interrogadas brevemente. Jian Li franziu a testa ao observar a cena à sua frente. Pelas conversas ao redor, ele já sabia o que havia acontecido. Será que foi culpa daquela garota hipócrita e maluca? Será mesmo necessário isolar a cidade inteira por causa disso? Shen Qinshan, que estava ao lado dele, também pareceu perceber algo e olhou para Jian Li com uma expressão estranha. Jian Li, eles não estariam procurando por você, estariam, disse Shen Qinshan, olhando para Jian Li e Lin Xuer ao seu lado. Nesse momento, Lin Xuer estava comendo alegremente um cordão de espinheiros cristalizados. Jian Li deu de ombros e disse baixinho, é tudo um mal-entendido. Deixe comigo, não se preocupe. Jian Li respirou fundo e então disse. Após Jian Li terminar de falar, ele pegou a lembrança que Lin Jinjian acabará de lhe dar, foi diretamente ao portão da cidade e pediu para sair. Os guardas no portão da cidade viram o pingente de jade na mão de Jian Li, suas expressões mudaram drasticamente e respeitosamente, escoltaram Jian Li e os outros para fora da cidade Fonte Celestial. Irmão Ying, aquele rapaz é quem a jovem senhorita Shen está procurando, devemos. Depois que o grupo saiu, os guardas no portão da cidade cochicharam surpresos. O guarda da frente bufou. Você sabe o que aquele rapaz está segurando? Parem-no, eu ainda quero viver mais alguns anos. E quanto à jovem senhorita Shen? O guarda ao lado dele hesitou. A jovem senhorita Shen é bondosa, no máximo ela nos dará algumas tábuas. Disse o guarda principal em voz baixa. Montanha da alma oscilante.
O sol estava se pondo, e o sol escaldante no céu já havia descido. Um tênue brilho residual se espalhava pelo horizonte, tornando toda a montanha da alma oscilante excepcionalmente bela. A energia espiritual circundante emanava uma aura suave. Droga, por que aquele novo santo ainda não chegou? Estou esperando desde de manhã e minhas pernas estão dormentes. Eu deveria ter ido à seita da alegria harmoniosa para brincar com as jovens senhoritas. Quem te disse para esperar? Você só está se achando o máximo, insistindo em participar da diversão. Será que ele se perdeu na prosperidade da cidade Fonte Celestial? Afinal, ele vem de um lugar pequeno, provavelmente nunca viu uma cena tão grandiosa. Você acha que todo mundo é como você? Os discípulos que estavam por perto comentavam entre si, extremamente irritados. Muitos discípulos já estavam considerando sair. Não muito longe da montanha da alma oscilante, a mulher venenosa celestial estava sentada de pernas cruzadas na entrada, esperando em silêncio, sem o menor sinal de impaciência. Farfalhar, farfalhar, farfalhar. Em pouco tempo, as folhas ao redor começaram a farfalhar. O vento aumentou de intensidade. Capítulo 282, Primeira chegada à seita demoníaca. Uma brisa suave soprava lentamente, agitando levemente os belos cabelos negros da mulher enquanto ela estava sentada de pernas cruzadas na entrada da montanha da alma oscilante, criando um arco cativante. A mulher venenosa do céu abriu lentamente os olhos e afastou as mechas de cabelo que haviam caído sobre seu rosto delicado. Seu olhar suave se voltou para a distância. Irmão Jian Li, estou com fome de novo. No céu, não muito longe da montanha da alma oscilante, Jian Li, o ancião Shen e os outros voavam em direção à montanha da alma oscilante. O pôr do sol envolveu o grupo, fazendo com que parecessem excepcionalmente tranquilos. Jian Li olhou para Lin Xuer, que conseguia consumir mais recursos do que ele próprio, e suspirou suavemente. Atrair essa imperatriz foi um erro, murmurou Jian Li para si mesmo. Como se tivesse notado o olhar de Jian Li, as bochechas de Lin Xuer coraram levemente. Ela olhou para Jian Li com olhos em forma de crescente. Seus olhos grandes e inocentes e seu rosto puro enchiam o coração de alegria. Jian Li não resistiu à tentação de beliscar seu rostinho delicado e loiro. A textura era bem agradável. Jian Li, aquela é a montanha da alma oscilante à frente. Assim que passarmos pela montanha da alma oscilante, entraremos na seita demoníaca primordial, disse o ancião Shen a Jian Li. Quanto mais se aproximavam da seita demoníaca primordial, mais puro se tornava o que espiritual. O ar ao redor carregava uma sugestão de intenção de matar. O ancião Shen já havia apresentado brevemente a situação da seita demoníaca primordial a Jian Li. A seita demoníaca primordial era dividida em duas partes, a seita externa e a seita interna. A seita externa era composta por discípulos comuns. Os discípulos da seita interna eram, no mínimo, cultivadores dos reinos da vida e da morte e também formavam o núcleo da seita demoníaca primordial. A seita demoníaca primordial interna possuía um total de 18 picos principais, e o mestre de pico de cada pico principal era um cultivador de nível supremo com imenso poder. Havia também numerosos anciãos internos, discípulos principais e verdadeiros discípulos que coletivamente formavam a seita interna da seita demoníaca primordial. Embora o ancião Shen fosse um ancião da seita externa, ele tinha uma relação próxima com o pico do demônio estelar da seita interna e pertencia ao pico do demônio estelar. E Jian Li, precisamente, obteve a posição de santo da seita demoníaca primordial como discípulo do pico do demônio estelar. O status de um santo ou santa já podia rivalizar com o dos anciãos interiores. E eles tinham até mesmo uma influência significativa perante os mestres do pico e o mestre da seita. Mais acima estavam os filhos divinos e as filhas divinas, cujo status realmente rivalizava com o dos mestres do pico principais. Ao mesmo tempo, a seita demoníaca primordial distribuía uma grande quantidade de recursos ao santo todos os meses, proporcionando-lhe um cultivo abrangente. Jian Li, o pico do demônio estelar tem sido suprimido por outros picos principais por tantos anos, e nenhum prodígio de elite apareceu por muito tempo. Espero que sua chegada possa mudar a situação. O ancião Shen continuou a dizer a Jian Li. Jian Li assentiu com a cabeça, embora não tivesse nenhum sentimento particular pela seita demoníaca primordial. No entanto, no futuro, ele precisaria se valer da experiência da seita demoníaca primordial. Então Jian Li não se importou em demonstrar seu talento dentro da seita demoníaca primordial. Além disso, o pico do demônio estelar pagou um preço considerável para torná-lo um santo. Se não fizesse nada, temia perder definitivamente o apoio do povo. Ancião Shen, já que a posição de santo pertencia originalmente a outro pico principal, presumo que haverá algumas dificuldades para entrar, certo? Perguntou Jian Li. O ancião Shen assentiu com a cabeça. O título de santo pertencia originalmente a Shen Jimin do pico do demônio de fogo. Dado seu temperamento, ele não desistirá facilmente, continuou o ancião Shen. Shen Jimin era um dos maiores prodígios do pico do demônio de fogo, possuindo poder e talento excepcionais dentro da seita demoníaca primordial. Não faz muito tempo, Shen Jimin lutou contra um santo da terra sagrada do caos, derrotando seu inimigo em 30 movimentos, o que aumentou muito sua reputação. Ao matar um santo da terra sagrada do caos em menos de 30 movimentos, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. A julgar por isso, esse Shen Jimin realmente tinha alguma força. A terra sagrada do caos, sendo uma força basicamente do mesmo nível que a seita demoníaca primordial, sua força é inegável, invencível. Além disso, a fundação da terra sagrada do caos, em termos de marionetes demoníacas, era muito mais profunda do que a da seita demoníaca primordial. A acumulação de incontáveis anos não poderia ser superada em pouco tempo. Eu me lembro do ancião Shen dizendo que existe uma diferença de status absoluta entre um santo e os discípulos comuns, certo? Jian Li pareceu se lembrar de algo e então perguntou. Isso mesmo. Se eles te ofenderem, mesmo que você mate todos eles, não há absolutamente nada de errado nisso.
A voz do ancião Shen ecoou nos ouvidos de Jian Li. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente, e ele tocou em Lin Xuer ao seu lado. Interessante, é isso que torna tudo interessante. Vamos ver quais métodos eles têm. Enquanto conversavam, o grupo continuou voando em direção à Montanha da Alma Oscilante. Neste momento estou no Monte Danghan. O olhar da mulher venenosa do céu se voltou suavemente para o céu distante. Diversas criadas protegiam cuidadosamente o lado da bela mulher. Ao longe, muitos discípulos também observavam o céu. Eles estão aqui, eles estão aqui, eles finalmente estão aqui. Estive esperando por tanto tempo, finalmente eles chegaram. Tenho que dizer que o novo filho sagrado está muito bonito, sua aparência é realmente de primeira classe. Nada mal, nada mal. Só por essa aparência que desafia os céus, eu aprovo essa posição de santo. Em breve, esses discípulos viram Jian Li e o ancião Shen voando em direção à Montanha da Alma Oscilante. Um leve brilho de surpresa passou pelos olhos da mulher venenosa do céu. Este Jian Li é realmente tão bonito quanto dizem os rumores, com uma aparência inigualável, murmurou para si mesma a mulher venenosa do céu. Jian Li caminhou em direção à Montanha da Alma Oscilante com o ancião Shen, com uma expressão calma. A energia espiritual pulsava ao redor da Montanha da Alma Oscilante, e ocasionalmente ventos violentos sopravam de todas as direções, criando leves sons de assobio. Lin Xuer observava curiosamente a paisagem ao redor, seus grandes olhos puros e impecáveis percorrendo o ambiente sem qualquer temor. Ao mesmo tempo, os roteiros de vida desses discípulos apareceram diante dos olhos de Jian Li. A maioria eram discípulos comuns da seita externa do Reino do Mar Divino, e muitos eram discípulos do núcleo do Reino da Vida e da Morte. Havia também um pequeno número de verdadeiros discípulos do Reino Sábio. Muitos desses discípulos tiveram algumas pequenas oportunidades. Ponto de virada recente, um dia depois, mate um companheiro discípulo no pico do demônio de fogo coordenadas, 477.235 para obter uma técnica secreta de rank terra. Ponto de virada recente, 3 dias depois, mate uma besta demoníaca no Vale da Planície Norte coordenadas, 436.474 na parte mais ao norte do domínio da Fonte Celestial, para obter um núcleo interno. Ponto de virada recente 5 dias depois, mate um discípulo da Terra Sagrada do Caos na Montanha do Sol coordenadas, 455.131 para obter uma certa quantidade de cristais sagrados. Ponto de virada recente, 3 dias depois, cultivo duplo com um discípulo da Seita da Alegria Harmoniosa na Seita da Alegria Harmoniosa para avançar para o 3º nível do Reino da Vida e da Morte. Ponto de virada recente, 5 dias depois, obtive uma medicina espiritual de 80.000 anos no pico profundo do Diabo coordenadas, 784.364. Esses discípulos, em maior ou menor grau, tiveram algumas oportunidades significativas. Jian Li memorizou secretamente todos os inúmeros pontos de virada recentes. Ele planejava colecioná-los todos se os encontrasse pelo caminho e tivesse tempo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 283 seguidores. Enquanto o filho divino Jian observava os roteiros de vida das pessoas ao seu redor, uma mulher incomparável entrou em seu campo de visão. A figura dessa mulher era extremamente esbelta, e seu rosto delicado lhe conferia uma aparência gentil. Nome, Mu Qingyu. Reino Sábio, 8º nível. Físico, corpo envenenado da calamidade. Destino, aparência suprema, roxo, grão-mestre do Dao do veneno, azul, renomado, azul, beleza inigualável, azul. Roteiro de vida, personagem secundária em O Grande Imperador do Caos, uma verdadeira discípula do pico do demônio do fogo da seita demoníaca primordial. Devido à sua aparência física, ela foi ostracizada e negligenciada por todos ao seu redor desde jovem. Mais tarde, ela recebeu a ajuda de Xiao Yun e obteve o legado de um antigo imortal da medicina. Favorabilidade, 20. Ponto de virada recente, em 7 dias, ela consumirá uma pílula da origem sagrada e alcançará o 9º nível do Reino Sábio. Os olhos de filho divino Jian se estreitaram ligeiramente ao observar a caligrafia daquela mulher. Corpo venenoso da calamidade, com a ajuda de Xiao Yun, ela obteve o legado de um antigo imortal da medicina. Mu Qingyu é uma das consortes de Xiao Yun, pensou o santo Jian enquanto olhava para a biografia da mulher à sua frente. A beleza dessa mulher era bastante notável, não inferior à de Lin Xian ou Tang Siki. Contudo, se essa mulher não o provocasse, o santo Jian não planejava fazer nada. Por ora, ele primeiro entraria na seita demoníaca primordial e fundiria o corpo divino devorador do céu. O filho divino Jian caminhou lenta e calmamente em direção à Montanha da Alma Oscilante. Ao mesmo tempo, sua energia mental estava atenta ao que acontecia ao seu redor, imaginando quais métodos Shen Jimmy empregaria. Os muitos discípulos ao redor observavam atentamente o filho divino Jian, mas não fizeram nenhum movimento ousado. Afinal, eles estavam lá para ver se havia um bom espetáculo para assistir. Não eram tão tolos a ponto de provocar o filho divino Jian e buscar a morte. Os discípulos ao redor apenas observavam, aguardando o início do espetáculo. Filho divino Jian, por favor, espere. Mu Qingyu caminhou até o filho divino Jian, olhando para ele com um sorriso. Filho divino Jian olhou para a mulher incomparável à sua frente com uma expressão confusa. Ele não sentiu nenhuma hostilidade da parte de Mu Qingyu, e a favorabilidade dela havia chegado a 20. Afinal, ele não tinha feito nada. Irmã Sênior, você gosta do irmão Jian Li e quer roubar meu irmão Jian Li?
Nesse instante, Lin Xuer, que estava ao lado do Santo Jian, de repente parou na frente dele, seus grandes olhos encarando Mu Qingyu atentamente. Mu Qingyu ficou momentaneamente atonita. Ela nem sequer havia notado uma garotinha tão vivaz ao lado do filho divino Jian. Será que essa garotinha está me tratando como uma rival amorosa? Irmãzinha, você não tem medo de mim? Mu Qingyu então sorriu e perguntou a Lin Xuer. Lin Xuer fez beicinho e disse, não. Assim que Lin Xuer falou, o coração de Mu Qingyu se aqueceu, e ela chegou a sentir uma leve e suave sensação. Muito bem, diga logo o que precisa dizer, estou com pressa. O filho divino Jian então puxou Lin Xuer para trás de si e disse a Mu Qingyu, quero ser sua seguidora. Mu Qingyu então falou com os olhos fixos no filho divino Jian, com um brilho inexplicável neles. Mu Qingyu tinha inicialmente outras intenções, mas ao ver o filho divino Jian, teve uma nova ideia. Assim que Mu Qingyu falou, as poucas criadas atrás dela ficaram atônitas, claramente não esperando que Mu Qingyu dissesse tal coisa. Embora Mu Qingyu fosse apenas uma discípula verdadeira do pico do demônio do fogo, seu físico único e poderoso lhe conferia uma capacidade de combate extraordinária. Em certa medida, ela era praticamente uma arma afiada para ataques em grupo. Aliada à sua figura cativante, muitas pessoas estavam extremamente ansiosas para se aproximar dela. Mu Qingyu havia rejeitado muitos prodígios de renome, mas agora ela queria seguir este novo santo. Filho divino Jian olhou para a mulher incomparável à sua frente com uma expressão desconfiada. Seguidora? Ela quer ser minha seguidora? Esses grandes prodígios tinham muitos seguidores que cuidavam de diversos assuntos para eles. Isso era ainda mais verdade para os principais prodígios da seita demoníaca primordial. Cada um deles tinha forças complexas por trás de si. Essas forças eram o poder que sustentava esses prodígios de elite. O filho divino Jian observou atentamente a mulher à sua frente, com uma figura e aparência tão cativantes. Ela era considerada uma figura extremamente notável na seita demoníaca primordial. Ele não parecia demonstrar nenhuma habilidade extraordinária, mas mesmo assim, com apenas um olhar, ela quis segui-lo. Por quê? Muito bem, se quiser, siga-me, disse o filho divino Jian, indiferente. Embora ele não soubesse o propósito de Mu Qingyu. No entanto, já que ela se ofereceu, não seria muita covardia da parte dele recusar? Além disso, agora que ele estava ali, de fato precisava de algumas pessoas para formar sua própria equipe. Se ela realmente tivesse mais intenções, o filho divino Jian não se importaria de lhe dar uma lição. A mulher venenosa do céu quer ser a nova seguidora do santo? Isso é verdade? Estou vendo coisas. Grandes notícias. Muitos dos maiores prodígios da nossa seita demoníaca primordial queriam tomar a mulher do veneno celestial como seguidora, mas ela recusou todos. Agora, ela se submeteu diretamente a este novo santo. Sim, ela até recusou o convite do menino divino, escolhendo este novo santo. Incompreensível. Muitos discípulos que estavam por perto discutiam animadamente, achando difícil de entender. Será que é mesmo porque o filho divino Jian é bonito? Vendo que o filho divino Jian concordou, Mu Qingyu não disse muito mais. Mu Qingyu entrelaçou delicadamente seu braço com o do filho divino Jian e caminhou com ele em direção à seita demoníaca primordial. Lin Xuer observou enquanto essa mulher entrelaçava os braços com o filho divino Jian, rangia suas pequenas presas e soltava um resmungo suave, claramente desagradada. Santo Jian manteve a calma, sentindo a maciez ao seu lado enquanto o grupo caminhava lentamente em direção à seita demoníaca primordial. Só isso? Só isso? Esperei o dia todo só para ver isso? Estou anestesiado. Será que ser bonito realmente te permite fazer o que quiser? Não vou mais assistir, não vou mais assistir. Esta é uma história triste. Vou para a seita da alegria harmoniosa tocar com as jovens senhoritas. Irmão, vamos juntos, vamos juntos. Ao verem a mulher venenosa celestial de braços dados com o filho divino Jian, a mentalidade dessas pessoas se desfez completamente. Todos se dirigiram à seita da alegria harmoniosa, com o objetivo de impulsionar o desempenho das jovens misses de lá. Continente Central. Terra Sagrada do Caos. Palácio do Sol Vasto. O Palácio do Sol Vasto é o palácio pertencente ao Filho Divino na Terra Sagrada do Caos. Está repleto de um poder divino dourado e aterrador por toda parte. O poder divino dourado pareceu formar um vórtice, impulsionando-se em direção a um belo jovem no interior do palácio. À medida que o poder divino dourado circulava, um que majestoso emanou do corpo do jovem. Essa energia que quase destruiu os 9 céus por completo. Após algum tempo, todo o poder divino dourado ao redor foi absorvido. Todo o palácio ficou vazio, desprovido de qualquer luz espiritual. O jovem abriu lentamente os olhos, seu olhar incrivelmente profundo, como se contivesse todas as coisas do universo. Vossa Alteza Xiao Yun, seu servo já investigou tudo. Sua Alteza a donzela divina esteve anteriormente no deserto oriental. Uma voz clara e agradável ecoou no palácio. Logo em seguida, uma mulher encantadora e bela, vestida com um traje de palácio, contorceu sua figura cativante e entrou lentamente. Capítulo 284. Uma breve discussão sobre o Palácio do Sol Vasto. Esse jovem era Xiao Yun. Ele era um novo santo da Terra Sagrada do Caos, com talento e força de primeira linha, um santo verdadeiramente merecedor. Xiao Yun olhou para a bela mulher e disse em voz grave, Ancião Ye, você trabalhou duro. Lin Zian. Ela sofreu algum tipo de bullying desde que foi para o deserto oriental? Se alguém olhasse com atenção, perceberia um toque de esperança e preocupação nos olhos de Xiao Yun. Ye Huoxi deu um leve sorriso, encantador, com as bochechas coradas de ternura. Vossa Alteza Xiao Yun, fique tranquilo, Sua Alteza Lin Zian foi para o deserto oriental. Ela não foi desonrada. Ye Huoxi respirou fundo e então disse. Assim que Ye Huoxi falou, o coração pesado de Xiao Yun finalmente se acalmou.
Que bom que ela não estava, que bom que ela não estava. Na primeira vez que Xiao Yun viu Lin Ziyan durante a batalha em sequência, ele ficou encantado por ela. Ele estava profundamente apaixonado. Após assumir o cargo de filho sagrado, ele imediatamente iniciou uma investigação detalhada sobre ela. Quanto mais ele aprendia sobre essa mulher, mais fascinado Xiao Yun ficava. Era como se Lin Ziyan possuísse algo encantador que atraía Xiao Yun irresistivelmente para ela. Onde está o grande demônio que matou o filho do ancião Ye? Vou enviar alguém para subjugá-lo e matá-lo imediatamente. Xiao Yun pareceu se lembrar de algo e então falou. Ye Huoxi ajoelhou-se respeitosamente aos pés do palácio, com uma expressão de preocupação no rosto, e disse, há uma coisa que ainda não tive tempo de relatar a Vossa Alteza. Agora que a relatei, espero que Vossa Alteza não me castigue. Xiao Yun acenou suavemente com a mão direita e uma delicada luz espiritual ajudou Ye Huoxi a se levantar. Ancião Ye, por favor, fale. O senhor é um ancião de Sua Alteza Lin Ziyan, e também meu ancião. Não precisa ser tão formal, disse Xiao Yun suavemente. Já que Vossa Alteza Santa assim o diz, então este servo ousa falar. Enquanto este servo se arrependia no palácio subterrâneo, confiei a Sua Alteza Lin Ziyan a missão de ir ao deserto oriental para me vingar. Sua Alteza Lin Ziyan foi ao deserto oriental para tratar do assunto deste servo. Sua Alteza Lin Ziyan quase foi profanada por aquele grande demônio por causa do assunto deste servo. Felizmente, Sua Alteza Lin Ziyan lutou com todas as suas forças, impedindo que aquele grande demônio tivesse sucesso. Então Ye Huoxi disse, com a voz embargada pelas lágrimas, como se estivesse extremamente triste. Assim que Ye Huoxi falou, o rosto de Xiao Yun se tornou incrivelmente sombrio, lutando com todas as suas forças. Xiao Yun simplesmente não conseguia aceitar que a mulher que amava tivesse sofrido tal injustiça. Uma aura monstruosa envolveu o corpo de Xiao Yun, como um vulcão prestes a entrar em erupção a qualquer momento. Ye Huoxi sentiu repentinamente como se estivesse em um mundo de ventos furiosos e chuvas torrenciais. Parecia que a tempestade ao redor poderia despedaçá-la a qualquer momento. A força de Vossa Alteza Xiao Yun é assustadora demais, pensou Ye Huoxi, imensamente chocada. É preciso saber que Ye Huoxi era uma cultivadora de alto nível no grau de rei sábio, e havia acumulado experiência ao longo de incontáveis anos. Além disso, quando foi reprimida no palácio subterrâneo, ela sofreu a supressão do Ki abissal, e seu físico espiritual já havia sido aprimorado a um nível extremamente poderoso. No entanto, diante de Xiao Yun, ela não conseguiu sequer suportar a flutuação de sua aura. Não me admira que o santo anterior não tenha sido páreo para Vossa Alteza Xiao Yun. Tal força provavelmente ultrapassou em muito a minha compreensão. Isso também é bom. Esse pequeno demônio pode esquecer a sobrevivência. Vários pensamentos passaram pela mente de Ye Huoxi. E quanto àquele grande demônio agora? Aparentemente percebendo sua impropriedade, Xiao Yun conteve sua aura e perguntou em voz grave, informando a Vossa Alteza Xiao Yun que aquele grande demônio agora se juntou à seita demoníaca primordial. E parece que seu status dentro da seita demoníaca primordial não é baixo. Ele recebeu o título de santo da seita demoníaca primordial, disse Ye Huoxi, tremendo. Uma luz fria cintilou nos olhos de Xiao Yun, como se infinitos reflexos gélidos circulassem dentro deles. Seita demoníaca primordial. Um discípulo da seita demoníaca primordial não matou um de nossos santos há algum tempo? Esta é uma boa oportunidade para retribuir o favor à seita demoníaca primordial. Xiao Yun pareceu pensar em algo e então falou. Os olhos de Ye Huoxi brilharam. Seu objetivo havia sido alcançado. Enquanto Vossa Alteza Xiao Yun quisesse a vida daquele sujeito, aquela pequena besta certamente não sobreviveria. Vai e providencie isso imediatamente. Envie Liu Feng para a seita demoníaca primordial e traga a cabeça dele de volta para mim. Xiao Yun respirou fundo e então disse em voz grave. Assim que Xiao Yun falou, uma pontada de surpresa passou pelo coração de Ye Huoxi. Liu Feng. Vossa Alteza Xiao Yun, aquele grande demônio é incrivelmente poderoso e não é alguém com quem pessoas comuns possam lidar. Acho que seria melhor se Vossa Alteza Xiao Yun agisse pessoalmente, disse Ye Huoxi, rangendo os dentes. E para lidar com um mero inseto rastejante, preciso agir pessoalmente? Você superestima demais aquele grande demônio, disse Xiao Yun friamente, com os olhos cheios de escárnio. O coração de Ye Huoxi afundou. Aquele pequeno demônio. Ela lembrou que quando ele matou seu filho, até mesmo seu corpo espiritual foi aniquilado por ele. Naquele momento, ele estava apenas no reino do mar divino. Mas em tão pouco tempo, Lin Ziyan, a quem ela enviou, retornou derrotada. Um aumento tão rápido de força era simplesmente algo inédito. Se não conseguissem matá-lo com um só golpe, e ele descobrisse que Vossa Alteza Xiao Yun o tinha como alvo, ele poderia se esconder. Ye Huoxi se perguntava se algum dia chegaria o dia em que sua grande vingança seria consumada. Vossa Alteza Xiao Yun, eu acho, disse Ye Huoxi, rangendo os dentes. Calhe a boca. Lembre-se do seu lugar. Embora você seja um ancião desta seita, não tem o direito de me dizer o que fazer, disse Xiao Yun friamente com um olhar gélido. Ye Huoxi não se atreveu a dizer mais nada. Diante de Xiao Yun, ela não tinha qualificações de forma alguma. Preciso fazer alguma coisa para lidar com um cara desses? Para que servem vocês, seus inúteis? Xiao Yun bufou friamente em seu coração. Mas ao pensar que a mulher que amava havia sofrido por suas mãos, Xiao Yun ainda se sentia um pouco desconfortável. Esqueça isso, eu sei que você está ansiosa para vingar seu filho. Então deixe Liu Feng e Xu Xuanlen irem juntos. Xiao Yun olhou para Ye Huoxi, que estava um tanto abatida à sua frente, e falou para confortá-la. Ye Huoxi respirou fundo, sentindo-se um pouco melhor.
Com Liu Feng e Xu Xuanlin, tudo deve ficar estável, pensou Ye Roxi. Agradeço a Vossa Alteza Xiao Yun pela sua consideração. Providenciarei isso imediatamente, disse Ye Roxi. Xiao Yun acenou com a mão, dispensando Ye Roxi. Após a partida de Ye Roxi, Xiao Yun refletiu sobre o ocorrido e continuou a cultivar. Todo o Palácio do Sol Vasto tornou-se novamente um foco de poder espiritual. Por toda parte, havia uma violenta energia espiritual dourada. Uma aura majestosa permeava cada canto do palácio. Vossa Alteza Xiao Yun, o grande ancião, o convocou ao Palácio da Origem Caótica. Não muito tempo depois de Xiao Yun entrar em um estado de cultivo profundo, uma voz clara ecoou em sua mente. Mestre quer que eu vá ao Palácio da Origem Caótica? Os olhos de Xiao Yun se estreitaram ligeiramente. Desde que se tornou santo, seu mestre não mostrou o rosto. Agora ele o está chamando ao Palácio da Origem Caótica. Não importa, saberei quando chegar lá. Xiao Yun respirou fundo e parou de cultivar, preparando-se para ir ao Palácio da Origem Caótica. Capítulo 285 Chocante Mu Qingjiu. Seita demoníaca primordial. Pico do demônio estelar. A energia espiritual fluía por toda parte aqui, e muitas plantas espirituais foram plantadas ao redor. Essas plantas espirituais eram extremamente belas, purificando o ar ao redor e exalando uma fragrância rica. O pico do demônio estelar não se referia a um único pico, mas a vários picos ao redor do pico do demônio estelar, todos pertencentes à esfera de influência do pico do demônio estelar. O pico principal do pico do demônio estelar era onde residia o mestre do pico do demônio estelar, e quaisquer assuntos importantes relativos ao pico do demônio estelar também eram discutidos no pico principal. Este também era o local com a maior concentração de Qi espiritual no pico do demônio estelar. Por toda parte, era possível ver tempestades de Qi espiritual que estavam quase se solidificando, em um enorme pico secundário próximo ao pico do demônio estelar. Este era o pico exclusivo do santo, e também território de Jianli. Sob o toque suave de Mu Qingjiu, Jianli caminhou lentamente em direção ao pico secundário do pico do demônio estelar. Mu Qingjiu exalava uma fragrância suave e tinha a pele incrivelmente macia. Jianli desfrutou da suavidade ao seu lado com a consciência tranquila. Muitos discípulos da seita demoníaca primordial que passavam por ali olhavam para a cena com expressões perplexas. Como a mulher venenosa do céu podia estar tão próxima de um estranho? Ao pôr do sol, o casal demonstrava extrema harmonia, principalmente porque ambos tinham uma aparência impecável. Eles se complementavam ainda mais. Mu Qingjiu, enquanto segurava o braço de Jianli, apresentou-lhe a situação da seita demoníaca primordial. Lin Xuer, atrás deles, observava os dois à sua frente furiosa. Ao olhar para a figura altiva de Mu Qingjiu e em seguida, para seus próprios seios pequenos e sem curvas, Lin Xuer ficou ainda mais furiosa. Ela desejava poder crescer rapidamente e subjugar a raposa, à sua frente de uma só vez. Filho divino, aquele é o seu palácio, o palácio do caldeirão estelar, à frente. Mu Qingjiu aconchegou-se ao lado de Jianli e disse suavemente. O palácio de Jianli era enorme, cercado por muitos criados que cuidavam de seu funcionamento. Jianli tinha controle absoluto sobre esses servos e podia ordenar que fizessem qualquer coisa que desejasse. Após a viagem tranquila, Mu Qingjiu sentiu sua respiração acelerar ligeiramente. Era a primeira vez que ela ficava tão perto de um homem. A sensação ardente que emanava do corpo de Jianli era como um afrodisíaco, cativando profundamente Mu Qingjiu. Isso provocou uma onda de turbulência em seu coração geralmente calmo. Jianli percebeu naturalmente o calor emanando de Mu Qingjiu. No entanto, Jianli não deu muita atenção. Por agora, era mais importante melhorar primeiro a sua força. Sua força no deserto oriental pode ser considerada de primeira linha. Contudo, neste continente central não foi tão notável. Além disso, Jianli ainda tinha muitas coisas para fazer, e o reino sábio estava longe de ser suficiente para apoiá-lo em tudo o que ele queria fazer. Jianli assentiu com a cabeça. Vá buscar todos os meus recursos de cultivo para o ano inteiro. Vou me isolar para cultivar. Assim que Jianli falou, Mu Qingjiu ficou um tanto atônito. Mu Qingjiu havia feito alguns preparativos, mas não esperava que Jianli fosse direto para o cultivo. Lin Xuer, atrás de Jianli, exibiu um olhar de deleite. Certamente, o irmão Jianli não se deixaria enganar facilmente por uma raposa tão sedutora. Filho divino, você não vai visitar o mestre do pico no pico principal do pico do demônio estelar? Além disso, nosso pico do demônio estelar tem uma fonte termal do demônio estelar que é muito singular. Sua serva está disposta a servir Vossa Alteza e ajudá-la a relaxar. Mu Qingjiu então cutucou Jianli gentilmente com seu corpo macio, tentando perturbar seus pensamentos. Você não entende minhas palavras? Ou está tentando desobedecer minha ordem? Jianli permaneceu impassível, uma aura majestosa o envolvendo, seus olhos friamente fixos em Mu Qingjiu ao seu lado. Assim que Jianli falou, Mu Qingjiu imediatamente sentiu como se tivesse caído em uma adega de gelo. Tudo ao redor pareceu congelar. Uma aura majestosa e infinita surgiu violentamente de todas as direções. Isso reprimiu Mu Qingjiu com tanta ferocidade que quase a fez parar de respirar. Mu Qingjiu nunca havia experimentado tal sensação. Essa sensação de quase sufocá-la era verdadeiramente insuportável. Seu servo, obedece. Não havia mais qualquer calma nos olhos de Mu Qingjiu, que estavam envoltos em um medo sem fim. Isso mesmo, não é? Apenas seja obediente. Não me importa porque você quer ser meu seguidor, mas já que agora você é meu, então faça as coisas direito. Vendo que Mu Qingjiu já estava um pouco mais sensato, Jianli esboçou um leve sorriso. O olhar de Jianli suavizou-se enquanto ele acariciava delicadamente a bela mulher à sua frente, seus olhos cheios de ternura. Mu Qingjiu estava meio atordoado.
Será que foi apenas uma ilusão minha? Não foi. Mu Qingyu forçou um sorriso. Talvez ela realmente tivesse subestimado essa nova santa. Logo em seguida, Mu Qingyu saiu lentamente para fazer o que Jian Li havia combinado. Com a recente demonstração de força de Jian Li, Mu Qingyu pareceu tornar-se incrivelmente obediente, e os assuntos de Jian Li foram rapidamente resolvidos. Jian Li entregou temporariamente todos os assuntos do Palácio do Caldeirão Estelar a Mu Qingyu para que este os administrasse. Ele próprio pegou os recursos de cultivo dados por Mu Qingyu e entrou na Câmara Secreta do Palácio do Caldeirão Estelar. Na Câmara Secreta do Palácio do Caldeirão Estelar, a Câmara Secreta possuía abundante ki espiritual do céu e da terra, e a base do Palácio do Caldeirão Estelar estava conectada a uma pequena veia de pedra espiritual. Forneceu continuamente uma enorme quantidade de ki espiritual ao Palácio do Caldeirão Estelar. É preciso reconhecer que o ambiente e os recursos da seita demoníaca primordial eram de fato muito melhores do que os das diversas seitas no deserto oriental. Jian Li olhou para os inúmeros recursos à sua frente, um lampejo de alegria brilhando em seus olhos. Como santo da seita demoníaca primordial, Jian Li recebia anualmente 100 plantas medicinais espirituais com mais de 30 mil anos da seita demoníaca primordial. Além disso, havia 1000 cristais sagrados de baixa qualidade. Outras pílulas medicinais de alta qualidade, como a pílula da origem sagrada, também receberam 10 unidades, e todas eram de nível superior a 5, sendo uma delas inclusive uma pílula da origem sagrada de 7 níveis. O cristal sagrado é um cristal adequado para o cultivo no Reino Santo, contendo vasto poder sagrado, e é extremamente valioso. Um cristal sagrado de baixa qualidade equivale a 1000 pedras espirituais de alta qualidade. Em outras palavras, mesmo que Jian Li não fizesse nada, ele poderia obter 10 milhões de pedras espirituais de primeira qualidade todos os anos. Sem mencionar a habilidade divina e os diversos benefícios associados a outras artes marciais. Isso era inimaginável no deserto oriental. Esquece, vamos fundir primeiro o corpo divino devorador do céu, disse Jian Li, respirando fundo e pensando consigo mesmo. Após fundir o corpo divino devorador do céu, a velocidade de cultivo de Jian Li sofreria uma melhoria qualitativa, e esses recursos de cultivo também lhe trariam imensos benefícios. Logo em seguida, Jian Li pegou sua última água de fusão divina e o sangue essencial do corpo divino devorador do céu de Yetian, preparando-se para fundir o corpo divino devorador do céu. Em pouco tempo, tudo estava pronto. Jian Li utilizou a técnica de inversão imortal de roubo da origem, confiando na água de fusão divina, para absorver lentamente o poder do sangue da essência do corpo divino devorador do céu. O tempo passou lentamente assim. Pico do Demônio de Fogo. Palácio da Lua de Fogo. Dentro de uma sala repleta de uma aura profunda e isolada. Havia um jovem na sala com uma marca de lótus verde na testa. O jovem absorvia continuamente o ki profundo e isolado ao seu redor, parecendo um deus demônio das trevas. Logo depois o espaço oscilou, como se algo tivesse atravessado o espaço e entrado na mente do jovem. Como assim? Aquela vadia virou seguidora daquele cara, e eles estão tendo um caso. Logo, o jovem abriu lentamente os olhos, que estavam cheios de raiva. Sua vadia, eu te disse para lidar com ele, mas você se tornou seguidora dele? E você está agindo de forma íntima. Capítulo 286, condensando o corpo divino devorador do céu. A marca de lótus verde na testa do jovem irrompeu em uma aura aterradora. A sala inteira tornou-se um tanto opressiva sob a aura aterradora. O jovem era Shen Jimin, do Pico do Demônio de Fogo. Nesse momento, Shen Jimin estava furioso. Ele cobiçava a mulher venenosa celestial há muito tempo, insinuando-a diversas vezes, mas ela permanecia indiferente. Ele nem sequer segurou a mão dela. Ele havia se esforçado bastante para que ela lhe devesse um favor, pedindo-lhe que desse uma lição em Jian Li. Ele jamais imaginou que ela se jogaria em seus braços. Pensando naquela mulher orgulhosa, aninhada nos braços de Jian Li, que lhe havia usurpado o posto de santa, Shen Jimin se sentia como um palhaço. Vadia, você me obrigou a fazer isso. Quando meu corpo demoníaco celestial de lótus verde atingir o nível de grande conquista, você não será capaz de suportar as consequências. E quanto a esse novo santo, eu lhe digo que a posição de santo não é tão fácil de se manter. Shen Jimin cerrou os dentes, permitindo que o profundo que ao seu redor fluísse continuamente para dentro de seu corpo físico. Aparentemente estimulado por suas emoções, a aura interna de Shen Jimin tornou-se ainda mais majestosa, e a velocidade crescente do ki profundo ao seu redor também se tornou mais feroz. Imediatamente depois, o silêncio voltou a reinar na sala. A notícia de que Mu Qingyu havia se tornado seguidora de Jian Li se espalhou rapidamente por toda a seita demoníaca primordial. Esse assunto causou bastante alvoroço na seita demoníaca primordial. Muitos discípulos estavam secretamente tentando adivinhar o motivo. Afinal, a mulher venenosa celestial tinha uma reputação considerável na seita demoníaca primordial, e além de seu físico singular, já havia rejeitado o recrutamento de muitos prodígios de alto nível. Muitas pessoas pensavam que ela não seguiria nenhum prodígio, mas, inesperadamente, ela se tornou seguidora de Jian Li. Isso também fez com que Jian Li, que acabará de entrar para a seita demoníaca primordial, ganhasse muita atenção e atraísse o olhar de muitas pessoas. Jian Li naturalmente ignorou essas coisas, absorvendo, em vez disso, a essência sanguínea do corpo divino devorador do céu na sala secreta do Palácio do Caldeirão Estelar, condensando o corpo divino devorador do céu. Mu Qingyu ajudou Jian Li diligentemente a lidar com vários assuntos no Palácio do Caldeirão Estelar, demonstrando extrema dedicação e responsabilidade.
na sala secreta do Palácio do Caldeirão Estelar. Após 7 dias de absorção, a essência do poder sanguíneo do corpo divino devorador do céu foi completamente absorvida por Jian Li. Jian Li também conseguiu condensar o corpo divino devorador do céu. Uma energia semelhante a um buraco negro surgiu no corpo de Jian Li, devorando constantemente o ki espiritual ao seu redor. Este corpo divino devorador do céu é realmente poderoso, disse Jian Li, abrindo os olhos lentamente. O efeito devorador inerente ao corpo divino devorador do céu permitia que Jian Li absorvesse constantemente o ki espiritual ao seu redor. Em outras palavras, mesmo que Jian Li parasse de cultivar, o ki espiritual ao redor seria absorvido espontaneamente pelo corpo divino devorador do céu de Jian Li. Vamos ver o quanto minha velocidade de cultivo melhorou. O coração de Jian Li se comoveu, e então ele rapidamente distribuiu a escritura imortal da reencarnação. Enquanto o corpo divino devorador do céu de Jian Li e a escritura imortal da reencarnação operavam, a energia espiritual da veia espiritual sob o Palácio do Caldeirão Estelar foi absorvida por Jian Li a uma velocidade extremamente violenta. Quase toda a energia espiritual do Palácio do Caldeirão Estelar foi rapidamente absorvida por Jian Li. Todo o Palácio do Caldeirão Estelar parecia ter caído em um vácuo de ki espiritual, sem nenhum ki espiritual. Jian Li podia sentir claramente a quantidade de poder sagrado em seu corpo físico aumentando lentamente. Após se fundir com o corpo divino devorador do céu, Jian Li sentiu seu físico se fortalecer ainda mais. Embora seu domínio não tivesse melhorado, seu físico, força e até mesmo vários atributos positivos haviam aumentado significativamente. A função mais poderosa do corpo divino devorador do céu é devorar todas as coisas. Ele pode consumir tudo com ki espiritual e convertê-lo em força própria. Além de devorar matéria, também pode devorar ataques inimigos. Pode-se dizer que não há nada que não possa ser devorado. Claro, isso só é possível quando o corpo divino devorador do céu atinge um certo nível. Na fase final, trata-se também de um físico extremamente bug. Contanto que esteja dentro de seus limites, não há nada que não possa ser devorado. Em seguida, vou experimentar o poder do corpo divino devorador do céu, disse Jian Li, respirando fundo. O imenso poder devorador dentro de seu corpo dava a Jian Li uma forte sensação de segurança. Logo em seguida, Jian Li sacou seus diversos recursos e os recursos de cultivo pertencentes ao santo que Mu Qingyu lhe havia dado. Ele usou seu corpo divino devorador do céu. Após extrair recursos em larga escala, Jian Li usou o corpo divino devorador do céu para consumir impiedosamente o poder contido nesses recursos. Um assobio violento ecoou por toda a sala secreta. Muito intenso, Jian Li sentiu seu corpo físico se transformar rapidamente. E o poder sagrado dentro de seu corpo estava aumentando a uma velocidade extremamente assustadora à medida que os recursos eram absorvidos. Em seguida, vamos ver o quanto isso pode melhorar. Jian Li então acalmou sua mente, absorvendo o ki espiritual e vários recursos ao seu redor, aumentando rapidamente sua força. O jovem mestre está cultivando? No salão principal do Palácio do Caldeirão Estelar, Mu Qingyu franziu ligeiramente a testa. Seu coração se encheu de ainda mais reverência por Jian Li. Tal aura de cultivo era verdadeiramente aterradora demais. Neste exato momento, uma poderosa força devoradora surgiu repentinamente na sala secreta do Palácio do Caldeirão Estelar, consumindo quase toda a energia espiritual do local. Agora todo o Palácio do Caldeirão Estelar estava uma bagunça nebulosa, sem as habituais ondas de ki espiritual e o envoltório de ki da origem. Muitos discípulos do Palácio do Caldeirão Estelar vieram a Mu Qingyu para relatar esse problema. Mu Qingyu sabia que isso poderia ser causado pelo cultivo de Jian Li, então os dispensou, dizendo-lhes para não divulgarem ou discutirem o assunto. Irmã Mu, estou com fome. Nesse instante, uma voz clara veio do outro lado do salão principal. Uma jovem vestida com um elegante vestido branco imortal olhou ansiosamente para Mu Qingyu, saltitando em sua direção. Ao ver aquela jovem, Mu Qingyu engoliu em seco. Aquela Lin Xuer era simplesmente um monstro. Antes de se isolar, Jian Li instruiu solenemente que outros assuntos no Palácio do Caldeirão Estelar poderiam ser ignorados, mas que Lin Xuer deveria ser cuidada e não deveria passar fome. Mu Qingyu concordou naturalmente. Cuidar de uma garotinha que nem sequer tinha o dom do cultivo e não deixá-la passar fome. Que simples. No entanto, logo Mu Qingyu percebeu que ainda era muito jovem. A princípio, Lin Xuer se mostrou bastante contida, consumindo apenas a medicina espiritual centenária comum, e Mu Qingyu não deu muita importância a isso. A irmã mais nova do santo, é normal que ela coma um pouco. Mas mais tarde, a medicina espiritual de 100 anos já não era suficiente para essa menina. Após confirmar que os pedidos de Lin Xuer seriam sempre atendidos, ela começou a usar a medicina espiritual de 1000 anos. Lin Xuer devorou a medicina espiritual de 10.000 anos, rico em ki espiritual, em poucas mordidas, sem sequer arrotar. Mu Qingyu agora sentia uma dor de cabeça imensa sempre que via aquela garotinha. Ela sentia que seu pequeno tesouro estava prestes a sofrer mais 10.000 golpes críticos. Jovem mestre, se você continuar a cultivar, sua irmã mais nova vai me drenar completamente, pensou Mu Qingyu vagamente. Irmã Mu, estou com fome. Vendo Mu Qingyu atordoada, Lin Xuer caminhou até o lado de Mu Qingyu, puxando sua manga e olhando-a com expectativa. Capítulo 287. Um visitante do pico do demônio de fogo. Mu Qingyu suspirou baixinho e retirou uma medicina espiritual de 10.000 anos de seu anel espacial. Afinal, ela havia prometido a Jian Li que cuidaria bem daquela menina. Obrigada, irmã Mu. Lin Xuer pegou a medicina espiritual de 10.000 anos de Mu Qingyu e olhou para ela com seus olhos puros e gentis. Mu Qingyu bagunçou suavemente a cabeça de Lin Xuer. Essa garotinha seria bem bonitinha se não comesse tanto. Mu Qingyu lembrou-se de como outros discípulos, e até mesmo seus próprios familiares, costumavam olhá-la, e sentiu uma pontada de solidão.
Essas pessoas não eram nem um pouco espertas como uma garotinha, era realmente ridículo. Esquece, o futuro dela já estava decidido. Fada Mu, alguém do pico do demônio de fogo solicita uma audiência. Logo depois, um discípulo do Palácio do Caldeirão Estelar chegou ao salão principal para relatar o ocorrido. Os olhos de Mu Qingyu se estreitaram ligeiramente. Alguém do pico do demônio de fogo. Será que eles não podem esperar mais? Um leve tom de frieza surgiu no canto dos lábios de Mu Qingyu. Deixe-a subir, disse Mu Qingyu indiferentemente, num tom de voz totalmente desprovido de emoção. Logo em seguida, Mu Qingyu consolou Lin Xue'er e a mandou brincar no salão interno. Um instante depois, uma mulher vestida com um vestido vermelho vibrante entrou lentamente. A expressão da mulher era extremamente arrogante, e sua figura era cativante, possuindo bastante charme. Fale, o que é? Mu Qingyu sentou-se ereta no salão principal, como uma rainha fria e bela, incomparavelmente deslumbrante. Mu Qingyu reconheceu essa discípula. Era Fang Qing, uma discípula do ancião Shu do Pico do Demônio de Fogo, cujo talento e força eram bastante formidáveis. O ancião Shu era um grande mestre da alquimia do Pico do Demônio de Fogo e com suas habilidades alquímicas excepcionais, acumulou considerável prestígio dentro da seita demoníaca primordial. Muitos discípulos viajavam até o Pico do Demônio de Fogo para pedir ao ancião Shu que refinasse as pílulas medicinais. Mu Qingyu esperava que os homens de Shen Jimin chegassem primeiro, mas, inesperadamente, foi um subordinado daquele velho que apareceu. Fang Qing caminhou até o salão principal e parou na parte inferior do salão. Irmã Sênior Mu, não se esqueça, você é do Pico do Demônio de Fogo. Você sabe naturalmente por que estou aqui. Fang Qing olhou diretamente para Mu Qingyu e falou lentamente. Os belos olhos de Mu Qingyu brilhavam com um fulgor único enquanto ela permanecia sentada com postura imponente no salão principal. Agora sou discípulo do Palácio do Caldeirão Estelar, e tudo que diz respeito ao Pico do Demônio de Fogo não tem nada a ver comigo. Irmã Júnior Fang, se não tiver mais nada a acrescentar, por favor, retire-se. Tenho muitos assuntos a tratar, disse Mu Qingyu, indiferente. Assim que Mu Qingyu falou, Fang Qing zombou. Irmã Mu, eu pensava que você fosse uma pessoa inteligente, mas não esperava que fizesse uma escolha tão tola. Svi. Antes que Fang Qing pudesse terminar sua frase, os olhos de Mu Qingyu se tornaram frios e uma luz espiritual de 7 cores atingiu Fang Qing em cheio. O corpo de Fang Qing foi atingido pela luz espiritual de 7 cores e imediatamente escureceu, como se toxinas terríveis estivessem circulando em seu corpo. Irmã Júnior Fang, se você continuar com essa falta de respeito, poderá ser expulsa do Palácio do Caldeirão Estelar, disse Mu Qingyu indiferentemente, com os olhos completamente calmos. Fang Qing retirou uma pílula medicinal de seu anel espacial e a engoliu, sem demonstrar medo algum. Sob o efeito da pílula medicinal, o que negro ao redor do corpo de Fang Qing pareceu ser suprimido. Sua aparência começou a melhorar. Mu Qingyu também não demonstrou surpresa. Se Fang Qing ousara vir sozinha, certamente tinha preparado algum meio. Irmã Sênior Mu, se você retornar obedientemente ao Pico do Demônio de Fogo comigo agora, o ancião Shu provavelmente não se importará com essas questões. Se você continuar teimosa, Fang Qing limpou o sangue negro do canto da boca e disse friamente. Svi. Antes que Fang Qing pudesse terminar, Mu Qingyu liberou mais algumas luzes espirituais aterrorizantes. As luzes espirituais emanavam uma aura incomparável e dispararam em direção a Fang Qing. O corpo de Fang Qing, atingido por tantas luzes espirituais, não conseguiu mais se sustentar e desabou no chão do salão principal. O chão, antes limpo, do salão principal, agora estava coberto de sangue. Os olhos de Fang Qing ainda não demonstravam medo, apenas encaravam Mu Qingyu diretamente. Mu Qingyu acenou com a mão direita e uma luz espiritual atingiu imediatamente a mão direita de Fang Qing. O anel espacial que Fang Qing usava na mão direita foi levado diretamente pela luz espiritual e flutuou até a mão de Mu Qingyu. Preciso de recursos agora, então usarei os seus, murmurou Mu Qingyu para si mesma. Fang Qing observou seu anel espacial sendo retirado, seus olhos cheios de raiva e seus lábios mordidos até racharem. A força de Mu Qingyu era evidente aqui, embora ela não ousasse matá-la, dar-lhe uma lição não seria problema. Fang Qing acabou não dizendo mais nada, mas a crueldade em seus olhos causava arrepios. Alguém, a irmã Júnior Fang precisa descansar, mandei-na de volta, disse Mu Qingyu friamente, saindo em seguida do salão principal e caminhando em direção ao salão interno. Logo depois, várias discípulas vieram ajudar na limpeza. As discípulas ajudaram Fang Qing a se levantar e saíram do salão. Mu Qingyu, você definitivamente vai se arrepender disso. Vou esperar pelo dia em que você me implorar para deixá-lo entrar no Pico do Demônio de Fogo. A voz estridente e venenosa de Fang Qing ecoou da entrada do salão. No salão interno, Mu Qingyu brincava delicadamente com o anel espacial de Fang Qing, sua expressão tornando-se complexa. Será que vou me arrepender mesmo? E então você pode aguardar ansiosamente por isso. Veja se você consegue esperar até o dia em que eu me arrepender. Xue'er, venha comer. A irmã Mu preparou algo delicioso. A voz clara e melodiosa de Mu Qingyu ecoou do salão interno. Na câmara secreta do Palácio do Caldeirão Estelar. Nesse instante, a câmara secreta se encheu de uma violenta energia espiritual do céu e da terra. O chão da câmara secreta estava coberto com restos de medicina espiritual e fragmentos ressecados de cristais sagrados. No centro da câmara secreta, o corpo de Jian Li era como um glutão, devorando toda a energia ao redor. Numerosos elefantes divinos sobre o corpo de Jian Li soltaram rugidos baixos.
Diversos fenômenos aterradores surgiram atrás de Jian Li, e o espaço na câmara secreta tremia perigosamente, como se pudesse se despedaçar a qualquer momento. Nesse momento, Jian Li já havia alcançado o 6º nível do Reino Sábio e estava tentando fazer um avanço para o 7º nível do Reino Sábio. A dificuldade de cultivar no estágio final do Reino Sábio excedia em muito a imaginação de Jian Li, não se comparava em nada às fases anteriores. Devido ao físico extremamente poderoso de Jian Li e à sua base incrivelmente sólida, cada avanço de reino era extremamente difícil. Jian Li acreditava que esses recursos lhe permitiriam facilmente alcançar o 8º nível do Reino Santo, mas não esperava que o gargalo do 7º nível do Reino Santo fosse incrivelmente forte, impedindo-o de avançar apesar do consumo de muitos recursos. Embora consumisse muitos recursos, o poder de combate aterrador que adivinha com eles era também incrivelmente forte, permitindo-lhe ignorar as lacunas entre os reinos. Ele poderia facilmente matar inimigos em todos os reinos. Ainda não funciona? Jian Li respirou fundo. A maior parte de seus recursos havia sido consumida, mas seu reino ainda não havia alcançado a rompimento. Parece que preciso tomar um comprimido medicinal forte de novo, murmurou Jian Li. Logo em seguida, Jian Li retirou a única pílula da origem sagrada das 7 revoluções. Capítulo 288. Avanço. 7º nível de santo. Essa pílula da origem sagrada das 7 revoluções era o recurso mais precioso que Mu Qingyu havia trazido. Uma pílula da origem sagrada das 7 revoluções seria de grande benefício até mesmo para um especialista em rei sábio, mas agora seria usada para romper o gargalo de 7º nível de Jian Li. Se esse fato fosse divulgado, certamente deixaria inúmeras pessoas perplexas. Jian Li respirou fundo e, em seguida, jogou a pílula da origem sagrada das 7 revoluções diretamente na boca. No instante em que a pílula da origem sagrada das 7 revoluções entrou em seu corpo, Jian Li sentiu um poder sagrado incomparavelmente puro impactando seu gargalo do reino sábio de 7º nível. A escritura imortal da reencarnação e o corpo divino devorador do céu absorveram rapidamente o terrível poder sagrado da pílula da origem sagrada. O Sutra da prisão supressora de deuses e demônios estava absorvendo o ki espiritual do céu e da terra ao seu redor. À medida que absorvia diversas forças, Jian Li se aproximava cada vez mais do nível do 7º santo. 3 horas depois, bum bum bum, uma aura intensa emanou do corpo de Jian Li. O espaço na câmara secreta se estilhaçou, e inúmeras correntes de ki do caos se alastraram ao redor. Santo nível 7. Jian Li abriu os olhos lentamente a aura pertencente ao 7º nível do santo circulando ao redor de seu corpo. Ele finalmente havia rompido a barreira. Jian Li sentiu uma onda de conforto, um poder imenso e uma vasta quantidade de poder sagrado fluindo dentro de seu corpo. Ao mesmo tempo, os elefantes divinos dentro do corpo de Jian Li também despertaram para o nível 3000, e a força de Jian Li aumentou mais uma vez. Está na hora de sair e dar uma olhada, disse Jian Li, espreguiçando-se preguiçosamente. Desta vez, Jian Li dedicou quase um mês à fusão do corpo divino devorador do céu e a subsequente avanço do cultivo. A maior parte desse tempo foi gasto usando o corpo divino devorador do céu para absorver recursos. Fico pensando o que será que está acontecendo lá fora, pensou Jian Li. Dessa vez, ele havia estado em cultivo isolado por tanto tempo que possivelmente era o período mais longo que Jian Li havia passado em cultivo isolado desde que chegará a este mundo. Sua força também havia aumentado tremendamente. Após a fusão com o corpo divino devorador do céu, seu reino avançou 2 níveis. E o Sutra da prisão supressora de deuses e demônios também apresentou uma melhora significativa. Irmão Jian Li, assim que saiu da câmara secreta e chegou ao palácio do Caldeirão Estelar, ouviu a voz clara de Lin Xuer. Após dias de suplementação abundante com medicina espiritual, o corpo de Lin Xuer pareceu ter crescido um pouco mais. A cor vibrante em seus olhos tornou-se ainda mais encantadora. Mu Qingyu realmente criou essa garotinha muito bem. Jian Li bagunçou os belos cabelos de Lin Xuer. Embora Lin Xuer não visse Jian Li há muito tempo, ela não demonstrou nenhum constrangimento, mas sim extremo carinho por ele. Seu corpo macio pressionava-se firmemente contra Jian Li. Jian Li segurou a mãozinha delicada e macia de Lin Xuer, saindo lentamente do palácio do Caldeirão Estelar. Assim que Jian Li interrompeu seu cultivo, o ki espiritual do céu e da terra no palácio do Caldeirão Estelar começou a se recuperar lentamente. As plantas espirituais doentes ao redor também começaram a reviver lentamente. Como é que este palácio do Caldeirão Estelar se transformou nisto? Murmurou Jian Li, observando o ambiente ao redor. Ele se lembrou de que antes de iniciar o cultivo, este palácio do Caldeirão Estelar era extremamente rico em ki espiritual, com ki espiritual permeando tudo. Como é possível que tenha mudado tanto em apenas um mês? Jovem mestre, isso se deve ao seu cultivo. O ki espiritual ao redor foi absorvido pela sua área de cultivo. Uma voz fraca soou atrás de Jian Li. Jian Li ficou atônito. Então isso foi causado por seu próprio cultivo. Ao que tudo indicava, o corpo divino devorador do céu era poderoso demais, saqueando todo o ki espiritual ao redor. Mu Qingyu olhou para Jian Li com um toque de ressentimento. Quase um mês cuidando de Lin Xuer deixou Mu Qingyu completamente exausto. Irmã Mu, estou com fome. Lin Xuer, ao ver Mu Qingyu aparecer, instintivamente deixou escapar uma voz clara. Ao ouvir a voz de Lin Xuer, Mu Qingyu mordeu levemente o lábio. Essa garotinha. Xuer, vai encontrar seu irmão Jian Li. A irmã Mu já foi devorada por você, disse Mu Qingyu, abrindo os braços. Comido até ficar limpo. Jian Li ergueu uma sobrancelha. No entanto, ao pensar no apetite voraz de Lin Xuer, Jian Li compreendeu. Para ela, uma discípula verdadeira ser capaz de alimentar Lin Xuer por um mês já era bastante impressionante.
Jian Li também não decepcionou Lin Xuer, trazendo consigo muitas medicinas espirituais. Lin Xuer embarcou mais uma vez em sua jornada gastronômica sem fim. Aconteceu alguma coisa recentemente? Perguntou Jian Li a Mu Qingjiu, que estava ao seu lado. Ele havia passado tanto tempo em cultivo isolado desde que chegou à seita demoníaca primordial, que não estava muito a par dos vários assuntos da seita demoníaca primordial. Mu Qingjiu franziu ligeiramente a testa e então disse lentamente, respondendo ao jovem mestre: não houve nada de grave. Apenas uma anomalia em uma grande mina de pedra espiritual de grau superior em nosso pico do demônio estelar. Um ser espiritual poderoso apareceu lá, e muitos dos nossos anciãos do pico do demônio estelar e o mestre do pico não estão presentes. Se deixarmos esse ser espiritual em paz, isso causará perdas consideráveis ao nosso pico do demônio estelar. Grande mina de pedra espiritual de alta qualidade, ser espiritual, os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. Como uma das principais seitas gigantescas do continente central, a seita demoníaca primordial possui inúmeras indústrias na região, incluindo minas de pedra espiritual, jardins de plantas espirituais e diversos outros recursos. Os principais picos da seita demoníaca primordial também possuem suas próprias indústrias para administrar. Essas indústrias também estão intimamente ligadas à seita. Se forem administradas de forma inadequada, a seita sofrerá perdas consideráveis. Afinal, para uma seita gigantesca como a seita demoníaca primordial manter suas operações, ela precisa de uma enorme quantidade de recursos. Sem mencionar a distribuição desses recursos para seus muitos discípulos e anciãos. Os recursos necessários são astronômicos. Os seres espirituais são corpos espirituais poderosos produzidos em ambientes especiais, pertencentes a seres celestiais e terrestres extremamente especiais, que só podem ser formados sob condições extremamente adversas. A força dos seres espirituais também varia. Alguns seres espirituais de nível superior podem até rivalizar com o Supremo, e mesmo os mais fracos são existências poderosas no reino sábio. Portanto, os seres espirituais também são conhecidos como espíritos sagrados inatos. Então vamos resolver isso, disse Jian Li calmamente. Seu cultivo havia chegado temporariamente ao fim, então ele poderia fazer algo para relaxar e, de passagem, ver se conseguia encontrar alguma boa oportunidade lá fora. Jian Li nunca tinha visto esse ser espiritual antes, então ele poderia ir dar uma olhada. Mu Qingjiu ficou atonita, pois não esperava que Jian Li fosse pessoalmente resolver a situação. Jovem mestre, por que não esperamos que os anciãos do pico principal retornem e resolvam isso? Muitos de nossos discípulos que foram àquela mina de seres espirituais voltaram derrotados, disse Mu Qingjiu em voz baixa. A força do ser espiritual era assombrosamente poderosa. Muitos discípulos fortes do pico da estrela fixa que foram até lá sofreram ferimentos graves. Claramente não foi uma situação fácil de resolver. Já me decidi, vamos lá, disse Jian Li. Mu Qingjiu assentiu com a cabeça, já que Jian Li havia dito isso eles iriam ver. Logo em seguida, Jian Li e Mu Qingjiu arrumaram suas coisas e voaram rapidamente em direção à mina da pedra espiritual, onde o ser espiritual havia aparecido. Continente Central. Domínio da Fonte Celestial. Montanha da Florescência Ocidental. O Monte Shihua está localizado a cerca de 3.000 li a leste da seita demoníaca primordial. Poderosas formações de ocultação estão posicionadas por toda parte aqui. Capítulo 289. Batalha da Veia Mineral. A Montanha da Florescência Ocidental, dentro da formação, estava repleta de uma rica energia espiritual que do céu e da terra. Era precisamente ali que se localizava a mina de pedra espiritual em grande escala, administrada pelo pico do demônio estelar. O sol escaldante no céu estava incrivelmente quente. A luz solar intensa brilhava sobre a Montanha da Florescência Ocidental, tornando-a extremamente seca e quente, com ondas de calor oscilando por toda parte. Na mina, também havia muitos discípulos da seita demoníaca primordial, em busca de pedras espirituais de alta qualidade. Muitos desses discípulos eram pessoas que haviam cometido erros graves e foram punidas sendo enviadas para cá, para minha mina. Havia também muitos discípulos que vinham voluntariamente, pois o que espiritual aqui era abundante, ainda mais do que nas áreas externas da seita demoníaca primordial, tornando-o adequado para o cultivo. Além disso, os discípulos comuns que vinham a minerar recebiam muitos subsídios da seita. Neste momento estou na entrada da mina. Um ser espiritual, com dezenas de metros de comprimento, estava causando estragos na mina. Esse ser espiritual possuía uma aura extremamente violenta. Uma vasta tempestade de ki espiritual se enroscava ao seu redor, pulsando constantemente como um furacão. Ao redor havia muitos cadáveres de discípulos da seita demoníaca primordial, todos cobertos de sangue, com o cheiro de sangue se espalhando por toda parte. Não se preocupem, nosso filho divino do pico do demônio estelar chegará em breve e eliminará rapidamente esse ser espiritual, disse um jovem de vestes brancas em voz grave. Este jovem era Zhen Quan, o responsável por esta mina de pedra espiritual em grande escala. Ao seu redor estavam muitos discípulos da seita demoníaca primordial, trabalhando juntos para impedir que o ser espiritual destruísse a mina. Eles usaram poderosos artefatos espirituais para importunar continuamente o ser espiritual à distância, impedindo-o de destruir coisas indiscriminadamente. Havia muitos discípulos ao redor da mina, todos realizando diversas ações contra o ser espiritual. Pessoal, continuem assim. O Filho Santo está aqui, ele com certeza vai eliminar esse ser espiritual facilmente, gritou outro jovem não muito longe dali, com um lampejo de prazer nos olhos. Esse jovem também era um dos gerentes da mina de pedra espiritual de grande escala, Sukifa. Muitas pessoas também estavam reunidas ao redor dele. Eles também estavam usando artefatos espirituais para importunar o ser espiritual, mas seus artefatos espirituais pareciam não ter nenhum efeito negativo sobre o ser espiritual.
Na verdade, sob os ataques de seus artefatos espirituais, o ser espiritual pareceu tornar-se ainda mais ativo. Como havia muitos discípulos ali, e tudo estava caótico, ninguém percebeu a normalidade deles. Irmão Sênior Su, por que estamos defendendo o filho divino do pico do demônio estelar? Sussurrou um discípulo próximo a Sukifa. Tolo, estou armando uma cilada para ele. Como aquele filho divino do pico do demônio estelar poderia lidar com esse ser espiritual? Quanto mais ele for elogiado agora, mais sua reputação cairá depois que for derrotado, disse Sukifa. Assim que Sukifa falou, os muitos discípulos ao seu redor exclamaram imediatamente o quão brilhante ele era. Todos continuem, aguentem firme. O Filho Santo está aqui, ele matará instantaneamente este ser espiritual. Isso mesmo, a força do Filho Divino é incomparável em nossa seita demoníaca primordial. Lidar com o ser espiritual será definitivamente uma tarefa fácil. O Santo Filho é incomparável, ele vencerá. Logo em seguida, todos começaram a elogiar Jian Li em uníssono, gritando vários elogios. Era como se Jian Li fosse invencível. Os outros discípulos que estavam por perto ficaram um tanto atonitos ao ouvirem o que o grupo de Sukifa estava dizendo. Desde quando o Filho Divino era tão formidável? O Filho Santo não tinha acabado de chegar das terras áridas orientais? Droga, vocês não podem se acalmar? Estão tratando os outros como idiotas? Sukifa repreendeu com raiva, percebendo que as palavras de seu grupo haviam atraído muita atenção. Um bando de companheiros de equipe inúteis, tão difíceis de liderar. Não muito longe do Monte Shihua, Jian Li e Mu Qingjiu voavam rapidamente em direção ao Monte Shihua. Ao longo do caminho, Mu Qingjiu ensinou muito a Jian Li sobre a seita demoníaca primordial e os seres espirituais. E também alguns eventos importantes recentes relacionados à seita demoníaca primordial e ao continente central. Você disse que há algum tempo a Terra Sagrada do Caos enviou 2 discípulos para desafiar o santo da nossa seita demoníaca primordial? Perguntou Jian Li. Mu Qingjiu assentiu com a cabeça e então disse lentamente. Originalmente aqueles 2 discípulos desafiaram especificamente o jovem mestre. Mas como o jovem mestre estava em reclusão, recusei o desafio em seu nome. Os olhos de Jian Li se estreitaram ligeiramente. A Terra Sagrada do Caos realmente enviou 2 pessoas para desafiá-lo. O que estava acontecendo? Ah, e um membro júnior da família suprema, Liu Xuan, também veio visitar o filho divino há algum tempo. Mu Qingjiu pareceu se lembrar de algo e continuou. Quando Liu Xuan fez a visita, Mu Qingjiu ficou estupefato. Desde quando o filho divino tinha alguma ligação com uma família suprema do continente central? Isso tornou Jian Li ainda mais misterioso aos olhos de Mu Qingjiu. Liu Xuan, lembrou Jian Li, era descendente daquela família suprema do continente central controlada pela Colina Verde no domínio dos demônios celestiais. Parecia haver alguma informação importante. Ele se perguntou como Lin Ziyan estava. Ele ainda não tinha conhecido aquele protagonista destinado da Terra Sagrada do Caos. Talvez devesse arranjar um tempo para investigar o passado dele. Vários pensamentos passaram pela mente de Jian Li. Ele deveria resolver primeiro a questão atual. Agora que sua força havia alcançado este reino, não havia necessidade de pressa. Rugido, rugido, rugido. Enquanto Jian Li estava absorto em pensamentos, ouviu um rugido feroz vindo de perto. Correntes de ar intensas ecoavam como ondas por toda parte. Jian Li também conseguia ouvir o impacto do ki espiritual e vários sons de estrondo. Parecia que uma batalha intensa estava acontecendo. Jovem mestre, à frente está localizada a grande mina de pedra espiritual. Mu Qingjiu apontou para a montanha da florescência ocidental, que estava escondida por uma formação, e disse com uma expressão solene. Jian Li assentiu com a cabeça, e então Mu Qingjiu abriu a formação. Os 2 voaram rapidamente para dentro. Dentro da mina, o ser espiritual continuava a devastar tudo ao seu redor, com ondas de choque de ki espiritual alastrando-se por todo lado. Muitos discípulos que estavam por perto lutavam para impedir o ataque do ser espiritual. Com o passar do tempo, o ser espiritual pareceu ficar mais forte, sua aura incrivelmente violenta, fazendo com que os discípulos ao redor sentissem um formigamento no couro cabeludo. Em apenas 15 minutos, muitos outros discípulos da seita demoníaca primordial morreram pelas mãos do ser espiritual. Irmão Sênior Zen, este ser espiritual é muito poderoso. Vamos recuar primeiro, fizemos o nosso melhor. É isso mesmo, já adiamos por tempo suficiente. O Filho Santo não nos culpará. Ao lado de Zen Quan, muitos discípulos tentavam persuadi-lo a recuar. O ser espiritual parecia agora estar muito estimulado, ficando incrivelmente frenético. Mesmo a essa distância, ainda era possível sentir sua vasta aura. Zen Quan rangeu os dentes. Droga, esse ser espiritual matou tantos de nossos irmãos seniores. Svi, svi, svi. Nesse instante, uma longa lança, cintilando com uma profunda aura negra, voou ao longe. A lança possuía uma aura incomparável e atravessou diretamente o peito do ser espiritual. A imensa força lançou o ser espiritual para trás, prendendo-o firmemente contra a montanha da mina próxima. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.